Olá, queridos! Tudo bem por aí? Por aqui tudo muito bem. Sabe o que eu estou fazendo agora? Descansando. Pois é, gente. Algo que eu não fiz durante muitos anos da minha vida. Eu sempre achei que trabalhar sem parar rendia mais. Eu achava que dormir depois do almoço era perda de tempo, que eu estava deixando de fazer algo tão importante quanto descansar. Pois é, mas a gente aprende, não é? Principalmente quando a gente aprende pela dor. E aí quando a gente aprende pela dor, aí as coisas ficam sérias. Pois é, eu tenho aprendido isso aqui no sítio, que até os bichos descansam, né? Até Deus descansou, gente. Pois é, eu tenho acompanhado os ciclos de perto, os ciclos da natureza. E na própria natureza há um descanso para as coisas acontecerem. A gente não vai lá e tira a manga do pé enquanto está verde. A gente tem que esperar o tempo da manga amadurecer para a gente ir lá e colher ela. Tem que esperar o tempo da banana amadurecer para a gente ir lá e colher ela. E assim por diante. O inverno existe para que as coisas hibernem, descansem, se recomponha, se encha de energia de novo, para que quando chegue a primavera, as flores venham com intensidade. E depois das flores, os frutos. Pois é, estou muito poética hoje, não é? Mas sabe que eu tenho trazido esses ensinamentos que a natureza traz para o meu dia a dia e até mesmo para o corpo e para a coluna. As coisas são simples assim, só que a gente não se liga como as coisas são simples. A gente não se liga o quanto nós somos parte da natureza. E a gente está sempre se distanciando dela. A gente está no processo de distanciamento da natureza, quando o momento é justamente o contrário, o momento é de se unir a ela. E observando esses ciclos, a gente vai percebendo que a gente também, que nós também somos feitos de ciclos. A mulher, ela tem certeza que ela participa de um ciclo. Basta ver o processo menstrual. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Ele tem um tempo de ficar quietinho, tem um tempo de aparecer. Pois é, esse tempo que a gente gasta, entre aspas, para descansar, é o tempo que a gente precisa para recompor as nossas energias, para recompor as energias gastas pelos nossos músculos, pelos nossos órgãos. E, trazendo aqui especificamente para a nossa coluna, esse tempo de descanso é importantíssimo, mas muito importante mesmo. E eu tenho visto isso a cada dia mais aqui. As meninas aqui do sítio, no começo, quando eu cheguei aqui, elas falavam assim: Kátia, para um pouco. Kátia, vai descansar. Você parece uma formiga trabalhando. E aí, eu na empolgação de fazer as coisas acontecerem, de mostrar o que eu sabia, de mostrar todas as minhas habilidades permaculturais aqui no sítio. Os meus primeiros meses no sítio foram altamente debilitantes. Eu travei várias vezes aqui, pelo excesso mesmo. E não era a minha hérnia de disco que me cutucava, não. Só era o meu excesso, a minha falta de descanso, a minha falta de discernimento em dar para o corpo essa possibilidade de se recompor. E hoje, cada vez mais, o que eu tenho passado para vocês é que não é só o físico que toma conta da gente, né? Não é só o físico que é responsável pela nossa caminhada, pelas nossas ações. A nossa mente é muito responsável pelas nossas ações. E aí a gente vai trazendo toda essa falta de descanso pelo excesso até de ansiedade
que a gente vai gerando perante as coisas. Eu estou lembrando aqui de uma época em que eu, meu primeiro marido e meu filho viajávamos muito. Ele tinha agência de turismo e quase todo final de semana a gente viajava para algum lugar. E era uma época em que as agências de turismo ganhavam passagens aéreas para algum lugar, dependendo da quantidade de pacotes vendidos ou de bilhetes vendidos. E a gente ganhava muita coisa. E todo final de semana a gente estava pegando avião para algum lugar, ou até mesmo de carro, aproveitando uma hospedagem num hotel bacana. Gente, sem brincadeira, eu ficava tão ansiosa, tão maravilhada com a expectativa ali da coisa de viajar, que é algo que eu amo de paixão, que eu travava a coluna de pura ansiedade, de pura expectativa. Tem até uma amiga, a fisioterapeuta a Silvia, que nessa época ela que me socorria, e toda vez que eu ligava para ela, ela falava assim: vai viajar para onde agora? Porque ela já sabia que eu estava travando porque eu estava indo viajar para algum lugar. E era real isso. Então vocês estão vendo que a gente não trava, a gente não fica ansioso só por uma questão ruim, não. A gente trava, a gente fica ansioso por não administrar a ansiedade, por não administrar a expectativa. E aí, simplesmente o fato de não pensar naquilo que vai acontecer lá na frente foi o que é o que está me trazendo hoje o discernimento, a grande diferença, a grande virada de chave em perceber que tudo pode ser diferente, sim. E aí, como a gente pode... Você deve estar pensando assim, né? Ah, mas você fala assim hoje porque você está vivendo na natureza, você está vivendo num modo mais tranquilo. Quem vive em sítio sabe que a vida de sítio não é tão tranquila assim quanto se pensa. Tem muito trabalho aqui, gente, as formigas que o digam. É, se a gente deixar uma semana que seja sem fazer determinada coisa aqui no sítio, as coisas simplesmente crescem, tomam um volume muito grande. E aí a gente tem que fazer pelo menos um pouquinho, tem que fazer todo dia. E é essa a grande virada de chave. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Não precisa fazer tudo numa noite só. Eu tô trazendo isso também para quem trabalha no escritório, para quem trabalha na cidade, para quem trabalha em casa, inclusive. Em casa mais ainda. Ser dona de casa não é nem um pouco fácil, gente. Mas não precisa lavar banheiro todo dia. Não precisa passar roupa todo dia. Não precisa fazer comida todo dia. Ameniza isso. Otimiza isso. Divide isso ao longo da semana. Para você ter mais tempo para você. Para você ter mais tempo para descansar. Sabe por quê? Porque o resultado disso é um corpo íntegro, é um corpo leve, é um corpo flexível, é uma mente flexível. E aí vocês vão perceber que o resultado de tudo isso é muito mais simples do que se imagina. Aí vocês vão me dizer: nossa, é só isso? É só deitar numa rede e descansar? Mais ou menos isso, gente. É claro que existem outros pilares na vida da gente, né? A gente tem aí vários pés, várias perninhas que suportam, que sustentam a nossa vida. E todos esses pilares precisam estar íntegros, precisam estar equilibrados. E eu estou falando aí de pilares como o trabalho. Seu trabalho está bom? Seu trabalho te alimenta, alimenta a sua alma? Alimenta o seu bolso também de uma maneira significativa? Ou pelo menos favorável àquilo que você necessita hoje? O seu trabalho te deixa feliz? Pois é, esse é um tripé importantíssimo para que o nosso corpo também fique bom. E se aí o trabalho tá ok, ok tudo. Se o trabalho não tá ok, aí o físico também se desequilibra. E a mente se desequilibra, outro pilar. E a família se desequilibra, outro pilar. Percebem isso? O quanto um
como se vocês tivessem aí uma caixa d'água sustentada por 4 pilares. Se tira um pilar só, a caixa d'água vai cair, não vai? Mesmo sendo só um pilar? Pois é. Então é disso que eu estou falando. Alimentem os pilares da vida de vocês, que para cada um o pilar pode ser diferente um do outro. Para cada um, a necessidade de manter pilares funcionando, pilares firmes, bases firmes, para cada um vai ser um. Identifiquem os pilares, quais são os pilares da vida de vocês e percebam se algum desses pilares aí está por um triz de ser puxado a perna, está por um triz de desabar. E percebam se ele já desabou, se os outros pilares também estão caminhando para desabar. É disso que eu estou falando, de sustentar essa base, de sustentar uma vida mais plena, uma vida mais tranquila. E vida tranquila não significa vida sem trabalho. Vida tranquila não significa uma vida zen, praticando yoga e meditação o dia inteiro. Não é isso. Vida tranquila, vida plena, significa que tudo se encaixa, tudo é leve. Se você tiver 2 caminhos para seguir, pergunte para você, pergunte para o seu corpo, vai ser leve para mim seguir este caminho? Ou vai ser leve para mim seguir aquele caminho? E aí, o que o teu corpo te responder, o que o teu coração te responder, é o caminho que você tem que seguir. O papo de hoje foi mais tranquilo, foi mais ameno, foi um papo bem cabeça. Eu espero que a partir deste papo, em que eu adorei fazer, porque só nesse processo aqui eu já descansei, eu espero que vocês observem melhor como estão os pilares da vida de vocês. Observem se vocês estão no caminho certo. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês um pouquinho a ter uma viradinha de chave. E se ele for útil para vocês, compartilhem, gente, por favor. É muito importante que outras pessoas tenham esse despertar que eu tive e o despertar que vocês talvez aí tenham tido neste momento. Gratidão por estarem aqui. Eu sou a Kátia Maciel do Coluna em Movimento, trazendo para vocês no dia a dia um pouquinho de discernimento para evitar que o uso de medicamentos e que as cirurgias sejam frequentes em nosso dia a dia. Gratidão, até o próximo!